Bom, tá gravando já? Então, na aula passada, a gente passou um exercício. Vou abrir ele aqui para vocês. Vamos compartilhar. Ok, vocês estão vendo o exercício aí, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. Porque esses exercícios de probabilidade estatística é mais leitura do que conta em si. Conta até que não é muito difícil, elas estão bem simplificadas, mas a interpretação ela pode fazer com que você erre se você não interpretar corretamente. Então tem aqui, para investigar a resistência estrutural de um determinado tipo de madeira, foram retiradas aleatoriamente de um determinado lote de madeira 13 corpos de prova, né? Para investigar a resistência estrutural de um determinado tipo de madeiras, foram retirados aleatoriamente de um determinado lote de madeira 13 corpos de prova, que foram submetidos a um ensaio de compressão com os seguintes resultados. 13 corpos de prova, 13 resultados. Então, isso aqui é uma amostra, né, do corpo de prova. Considerando esse comportamento da madeira, considerando que esse comportamento da madeira é bem representado pela distribuição de Gauss, já está dizendo que é para usar a distribuição de Gauss. Responda as questões que seguem. É aquele nosso padrão, responder as probabilidades em percentagem, escrevendo apenas a parte numérica, sem o símbolo de percentagem, usando a vírgula como separador decimal e considerando 2 dígitos significativos após a vírgula. O que não for percentagem para responder do mesmo jeito. Então ele pede a média e o desvio padrão. Ora, fazendo pela calculadora, pela Cássio, né, que vocês têm aí, é só colocar no modo estatístico, entrar com os 13 valores. Alguém tem dúvida ainda como que faz isso? Não, não, tranquilo. Entrar no modo estatístico e colocar os 13 valores. Eu vou colocar aqui para vocês o programinha aqui que a gente usa, que é basicamente usar a equação também, né? Então, eu tenho aqui um vetor com as resistências, são aquelas mesmas lá, né? Vocês podem ver que está na mesma ordem, que é 12, 13, 14, 11, 10, 11, 12, 11, 9, 15, 13, 12, 12, 11. Foi o que a gente apresentou lá, certo? E aí ele calcula a média para a gente, ó. Média 11,846. Isso aí vocês acertaram, isso aí você acertou, né? Essa eu acertei. Ele calcula também o desvio padrão. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou falar até antes de você fazer aí, ó. 1,62. Eu fiz de novo agora, deu certo. Dá 1,625. Você fez usando qual o botão? Fiz na mão mesmo aqui, tipo, no braçal. Ah, deu errado de novo. 1,625 mesmo. É porque eu nunca falei o 5. 1,625. Ah, 1,625? Então tá certo. Aí, ó. 1,625. É a média de desvio padrão. Então você vai lá e preenche. Vamos lá para a resolução do exercício. Então tá aqui, né, os dados. Só colocar aqui essa calculadora do lado de cá. Então tá aqui os dados.
Considerando que o comportamento é bem representado pela distribuição de Gauss, que foi um dado do problema, considerando que aqui está dizendo para usar a distribuição de Gauss. Aí o que foi feito? Usando a Cássio FX, eu fiz com a Cássio FX, nem usei o programinha aqui do computador. Que eu fiquei pensando, será que dá algum problema de arredondamento? Eu usei a Cássio FX 82, que é essa Cássio mais simples aí, de R$ 10, que todo mundo tem, né? Não é difícil de ter, ou você tem uma melhor que ela. Todas as calculadoras têm modo estatístico. Então eu entrei com os 13 números lá, só aí eu aperto o Shift 1 ou o Shift 2, e aí eu pego X barra é a média, né? X barra é a média. Ele tem uma opção lá de... Nessa aqui tem... deixa eu até ver como é que ele fica, para eu colocar para vocês direitinho. Quando você aperta Shift 2, ele aparece XN. Aí, ó. Ele aparece X barra. Aí aparece X vezes sigma N. E essa aqui é a opção 1. A opção 2 é essa. E a opção 3 é X. Nessa calculadora aqui aparece X sigma N menos 1. Tem calculadoras que é X barra, sigma e S. A gente usa a opção 3, que é a opção desvio padrão da amostra. Esse aqui é desvio padrão da população. Como o texto está dizendo que é uma amostra, eu tenho que usar o desvio padrão da amostra. Entendido isso? Sim. Aí, usando a calculadora, dá 11,846. E o desvio padrão, 1,625. Aí vai para a primeira pergunta. A probabilidade da resistência ser inferior a 10,221. A probabilidade da resistência ser inferior a 10. Então, vamos lá. Ser inferior. Esse aqui vai ser o X, né? O 10,221 vai ser o X que eu vou usar aqui na equação do Z. Z é X menos μ sobre sigma. μ e sigma eu já achei, então vai ser 10,221. 10,221 vai vir para cá, menos a média, que eu já calculei, dividido pelo desvio padrão. Essa conta daqui dá menos 1. Menos 1. Menos 1 na tabela. A tabela que eu passei para vocês tem a parte positiva e negativa. Eu acho essa a melhor tabela, porque aí o cara não se enrola. Lá na linha do menos 1, eu vou pegar a coluna do 0,0, que deu exatamente menos 1, e dá o 0,1587. Ou seja, o valor acumulado até z igual a menos 1, o valor acumulado até z igual a menos 1 é 15,87. Esse é o valor que dá na tabela, mas esse também é o valor que pede na questão. Porque a questão pergunta qual a probabilidade dele ficar inferior, ao 10,221. É a mesma probabilidade do Z ficar inferior a menos 1, que é 15,87. Então tá aqui, 15,87. A próxima pergunta é: a probabilidade da resistência é superior a 13,471. A próxima pergunta é a probabilidade do X ser superior a 13,471. Aí nós vamos lá de novo.
Z é igual a 13,471 menos mi. O mi é 11,846 dividido pelo sigma, que é o desvio padrão, 1,625. Aí, quanto é que vai dar isso? Vou pegar a calculadora, vou pegar até a própria Cássio aqui, para não... vocês não falarem que eu uso a HP Prime. 13,471 menos 11,846 dividido por 1,625 dá 1. Um positivo. 1 positivo. Não é? 1 Isso. positivo. Aí eu vou pegar a tabela agora. Vamos pegar a tabela agora, a parte positiva. Deu 1 positivo. Vamos pegar a parte positiva aqui e mostrar lá para vocês. Vamos colar aqui. Essa aqui é a parte negativa, né? Essa é a parte negativa. Olha aqui a parte positiva. Vou botar aqui embaixo. E aí eu quero a linha do 1. Eu vou novamente separar aqui a linha do 1. Tá aqui, ó. A linha do 1. A linha do 1. Como foi 1,0, eu vou pegar a coluna do 0,0. A coluna do 0,0. Tá aqui. Então, 84,13%. Mas isso aí é o acumulado. Isso é o acumulado. Então, vamos fazer o desenho aqui para a gente entender o que está acontecendo. Estão me escutando? Tô vendo, tô escutando. Sim, professor. Ó, o acumulado aqui, ó, vai ficar o eixo. A curva aqui, ó. Ele está me dando aqui Z igual a 1. Z igual a 1. E o acumulado até aqui, essa área, é... Vamos ver qual o valor que a tabela está informando. 84,13%. 84,13%. Mas não é isso que o problema está perguntando. O problema está perguntando qual a probabilidade de ser maior que 1. O problema está perguntando isso aqui. Isso aqui é a pergunta. Então, como é que eu acho isso aí? 100%, que é a área total sobre a curva, menos 84,13. Né? Você faz aí 100 menos 84,13. Aqui na calculadorinha Cássio dá 15,87. 15,87%, né? 15,87%. Aí você vem aqui, ó, letra C, 15,87%. Deu a mesma resposta da letra, que a letra D, né? A letra D deu a mesma resposta da letra C. Exato. Próxima pergunta. A probabilidade da resistência ser inferior a 8,5959. Então, vamos fazer as continhas aqui novamente. Z é igual... Ah, não.
Eu estou lendo errado, né? Essa daqui. A letra E. A probabilidade de ficar entre 10, 21 e 13, 471. Ora, eu já fiz os dois aqui de cima, não foi? Não é verdade? Sim. Então, essa probabilidade aqui vai ser 100, letra C. Menos os dois resultados. Isso. Então, aqui, ó. Essa probabilidade aqui vai ser 100 menos 2 vezes 15,87. Simetria, né? Eu já tenho as duas respostas. Isso aí tem que fazer a interpretação lá do desenho, né? 100 menos 2 vezes 15,87. Dá 68,26%. 68,26%. Agora sim, a probabilidade da resistência ser inferior a 8,5959. Vamos colocar aqui, ó, Z é 8,5959 menos 11,846 dividido por 1,625. Vou fazer na calculadora essa continha do jeito que está aqui. 8,5959 menos 11,846 dividido por 1,625. Dá menos 2. Não é? Menos 2. Porque tem 3, 4 casas desse. 1, 2, 3, 4, 0 depois da vírgula. Menos 2. Aí, menos 2, vamos lá para a tabela novamente. Vamos acrescentar aqui. Não está aqui, vamos pegar outro pedaço da tabela. Vamos pegar lá a tabela original. Essa tabela que eu estou usando foi a que eu disponibilizei para vocês lá no AVA. É a mesma. Está com a definição melhor, né? Vou pegar aqui o menos 2. Vamos colocar aqui para vocês. Vai. Apareceu. Menos 2. Foi menos 2,0. Que a tabela só considera duas casas. Então vamos selecionar aqui. A linha do menos 2 está aqui, ó. Eita. Essa é a linha do menos 2. Separado. E a coluna 00. Está aqui a coluna 00. Então dá 2,28%, né? Ó. Mais uma vez, vamos fazer a interpretação, né? Ele pergunta a probabilidade de ser inferior a isso. Então tá aqui. Vamos desenhar a curva agora. Eita. Coloca aqui. Esse aqui é Z igual a menos 2. Z igual a menos 2. Que é o equivalente a x igual a 8,5959. E ele pergunta a probabilidade de ser inferior a isso. É essa área daqui. Como essa área é acumulada nesse tipo de tabela,
A tabela fala que esse valor aqui é 2,28%. 2,28%. E é o que eu estou perguntando também, na verdade. Vamos ver a pergunta lá. Isso, Qual a inferior. probabilidade de ser inferior? Então, qual é a probabilidade de ser inferior a menos 2? 2,28%. Resposta: 2,28%. Agora ele vai perguntar a probabilidade da resistência ser superior a 15,096. Então, Z vai ser 15,096 menos 11,846 dividido por 1,625. Eu vou fazer essa continha com a própria Cássio aqui, para não dizer que está usando computador, o HP Prime e tudo mais. Fica 15,096 menos 11,846 igual dividido por 1,625. Deu 2, exatamente 2. Se eu tiver bem de interpretação, eu já sei a resposta, né? Mas vamos consultar. Deu 2 positivo. Já que o exercício é consultar, deu 2 positivo. Vou pegar lá o pedaço da tabela que corresponde até achar o 2 positivo. Vamos colar aqui para a gente. Vamos colar aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho. Então, eu quero 2.0. Eu vou pegar, então, a linha do 2. Está aqui a linha do 2. Como é 2,00, vai ser a linha do 2 com a coluna do 0,00. Está aqui a coluna do 0,00. A coluna do 0,00. A probabilidade acumulada até Z igual a 2 é 97,72%. Então, vamos interpretar o desenho aqui. Vamos fazer o desenho. Eu aconselho vocês sempre fazer o desenho, sabe? E aqui está o Z igual a 2. Aqui vem a curva. Chega, desce e cai. Esse aqui é Z igual a 2. Nossa, esse Z ficou muito feio. Não sou arquiteto, mas também tem meus limites. Z igual a 2. O que a tabela me informa é o valor acumulado, sempre. Então tem que tomar cuidado ao saber consultar a tabela. Então a tabela está me informando esse valor. E ela diz que esse valor aqui é 97,72%. 97,72%. Mas não é isso que está sendo perguntado. Ele pergunta qual a probabilidade da resistência ser maior que 15, alguma coisa, ou ser maior que Z, igual a 2. Ele está pedindo essa área aqui, ó. Está pedindo a área após a curva. É essa área que está sendo pedido. Essa área que está sendo pedido vai ser 100 menos 97,72. Que vai dar quanto? 2,28. Exatamente. A gente geometricamente poderia até ter evitado essa conta, mas fizemos. 2,28%.
28%. E agora ele pergunta, você vê, nós já fizemos 8,5959, 15,096. Agora olha só a pergunta que ele está fazendo, que interessante. Qual a probabilidade de ficar entre esses dois valores? Porque nós calculamos abaixo de um, acima do outro. Então, a probabilidade de ficar entre os dois valores vai ser 100 menos 2 vezes. Eu não quero que vocês decorem esse negócio assim, vai ser 100 menos 2 vezes sempre, não. Tem que ver os valores. Os valores foram os mesmos, então vai ser 100 menos 2 vezes 2,28. 100 menos 2,28. Aí é o quê? Quanto que dá essa continha? Vou fazer aqui na própria casa. 100 menos 2 vezes 2,28. Vai dar 95,44, né? 5,44 mesmo. 95,44%. Olha que interessante. A título de curiosidade, 8,5959, se vocês perceberem, é a média menos 2 vezes o desvio padrão. Notaram? Não sei se vocês perceberam isso. Não tinha visto isso, não. 10,221 é a média menos 1 vez o desvio padrão. Apenas a título de curiosidade, o que a gente fez aqui foi o seguinte. Depois a gente vai ver. É uma curiosidade interessante para quem trabalha com materiais estruturais. Vamos colocar aqui a curva. Vamos colocar aqui a curva e ver o que aconteceu. Põe aqui, sobe, desce, fica assintótico. O que a gente fez? A gente pegou, média mais ou menos 1 vez o desvio padrão. Né? O Z não foi 1? O Z não era mais 1 menos 1? Então era mais uma vez, significa que isso aqui, se o Z deu 1, exatamente porque aqui, ou menos 1 é porque a média menos 1 vez o desvio padrão. Se o Z deu 1, é média mais 1 vez o desvio padrão. E a outra deu o Z igual a 2, não foi? 2 menos 2. 2 e mais 2 menos 2. Só colocando aqui os valores do Z. Isso aqui é Z. Né? Então ficava menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí nós calculamos o seguinte. A probabilidade de ficar uma vez média, de ficar abaixo da média menos 1 vez o desvio padrão é 15,87, não é? Não foi isso que a gente calculou? Exatamente. E a gente já tinha feito isso no exercício anterior, também tinha dado 15,87. Porque o Z é 1, a tabela é a mesma. Correto? Então, a probabilidade de um valor ficar abaixo da média menos 1 vez o desvio padrão é 15,87. E a probabilidade dela ficar abaixo de média menos 2 vezes o desvio padrão, quanto é que é? Nós acabamos de calcular aqui. 2,28. 2,28%.
2,28%, né? Que é a mesma probabilidade dela ficar acima da média mais 2 vezes o desvio padrão. O Z é igual a 2. Então, essa área daqui, ó, é 2,28%. Não é? Agora vamos perguntar para vocês o seguinte. E essa área daqui, ó, essa que eu vou destacar de azul, quanto que ela é? É o 15,87 menos 2,28. Exatamente. Essa área de azul aqui, ó. Essa área de azul aqui, vamos pegar a calculadora. 15,87 menos 2,28. Essa área vai dar 13,59. 13. Essa área daqui, ó, vai ser 13,59. 13,59, que vai ser essa mesma área daqui. 13,59. Sobrou aqui, então, essa área lilás aqui. Quanto que vai ser essa área lilás aqui? Vamos ver agora se vocês estão bem de conta. Essa parte aí é 50%. Só a parte que o senhor pintou é 50% menos os 2 valores ali. Exatamente. Aqui vai ser 50 menos 13,59 menos 2,28. Vai dar 34,13. Tá aqui, ó, vai ser 34,13. Que vai ser a mesma dessa aqui. Vou botar diferente para não... Essa área aqui, ó, 34,13. Lembrando que aqui está em Z, né? Mas lá no meu problema específico, o Z igual a 1 corresponde a um valor, o Z igual a 2 corresponde a outro. O mais interessante, por exemplo, se eu tiver um material estrutural, no caso ali era um material estrutural, né? Foi informado que era um material estrutural. Uma conclusão que eu posso chegar daquela amostra lá é que esse valor aqui, que eu vou destacar, esse valor aqui, que corresponde ao valor, a um Z acumulado de 2,28%, isso aqui é o que nós chamamos de valor característico da resistência. Valor característico da resistência, que é a média menos 2 vezes o desvio padrão. A média menos 2 vezes o desvio padrão. Ou seja, se eu fosse vender aquela madeira para o cara que vai construir, e o cara perguntasse qual que é a resistência dessa madeira, aí a minha resposta seria essa daqui. A resistência da madeira vai ser... onde é que está aqui? Vai ser 8,5959. Entenderam? Por que 8,5959? Porque a probabilidade dele ficar abaixo, do 8,59
5959 é exatamente igual a 2,28%, que é média menos 2 vezes o desvio padrão. Vocês podem não ter percebido, mas esse número aqui é a média menos 2 vezes o desvio padrão. Por isso que dá Z igual a menos 2. Se Z igual a menos 1, significa que deu média menos 1 vez o desvio padrão. Z igual a menos 2, média menos 2 vezes o desvio padrão. E assim por diante. Se o Z deu 1,5, foi a média mais 1,5 vezes o desvio padrão. Então, esse desenho aqui, ele ilustra os pedaços de percentagem, né, que a gente usa para caracterizar materiais estruturais, por exemplo. Você vê que no meu ensaio, o meu valor médio está dando 11,84, né? A minha média é 11,84. E eu estou vendendo com valor característico de 8, vamos arredondar, 8,6. Por que eu falo para o meu comprador que a minha resistência é 8,6? Que a probabilidade de dar menos de 8,6 é 2,28%, muito baixa. E lá no cálculo de estruturas, o cara vai pegar 8,6 e vai dividir por 1,4, ainda por cima. Nem vou colocar. O que ele vai usar mesmo para calcular e dimensionar a estrutura vai ser 8,6 dividido por 1,4, que é um coeficiente de segurança. Ele vai trabalhar com a resistência de 6, sendo que a média é 11,84. Viu só como é que funciona a coisa? Quase a metade, né? Exatamente. Que dá 6 Valor vezes bem 1. Mas quem está trabalhando com estrutura tem medo, né? Com certeza. Porque pode ter variação, vai que naquele lote de madeira aconteceu alguma coisa estranha. Mas a gente está trabalhando com valores aleatórios, né? Valores até estou pegando as madeiras aleatoriamente, né? Isso vale para o concreto também. Ao invés de ensaiar, por exemplo, ser 13 corpos de prova de madeira, pode ser de concreto, pode ser corpo de aço, pode ser de corpo de alumínio, ou qualquer outra liga metálica, pode ser qualquer material estrutural que interesse para a gente estudar. O procedimento é esse, né? É claro que aqui a curva de Gauss eu posso usar para muitas outras coisas também. Ela se adapta muito bem a esse tipo de fenômeno de uma coisa que fica pendular, né? Ela fica oscilando em torno da média, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, esse tipo de problema, falar, olha, isso aqui obedece à distribuição de Gauss, né? Muitos problemas naturais, eles obedecem à distribuição de Gauss. Ou são bem representados pela distribuição de Gauss, melhor dizendo. Professor, essa distribuição de Gauss tem alguma coisa a ver com aquele, como é que é o nome? Quando você joga no gráfico de Argand-Gauss, tem alguma coisa a ver com isso? Olha, Gauss ele se meteu em tanta coisa na matemática que eu nem vou... Números complexos, aí ele tem um negócio lá de Argand-Gauss, eu acho. Não tem relação não, mas Gauss ele está em resolução de sistemas de equações lineares, ele tem Gauss que formulou progressão geométrica, progressão aritmética, aquela historinha que ele foi ficar de castigo, né? Vocês conhecem a história, né? Que ele, lá na Alemanha, o castigo era botar os meninos para contar e somar. Ele ele não estava prestando atenção na aula, soma de 1 a 100, Gauss, e traz a resposta aqui. 1 mais 2 mais 3, era isso que ele tinha que fazer. Aí ele deu 2 minutos e ele voltou com a resposta. O professor indignado disse, agora você vai somar de 1 até 500. Ele deu os mesmos 2 minutos ele voltou. 1 mais 1000, ele voltou. 1 mais 10 mil, ele voltava, sempre com o mesmo tempo.
Aí os caras queriam descobrir como é que ele conseguia. Então Resolvia tão rápido. ele desenvolveu, isso ele era criança, né? Ele desenvolveu a, a teoria da progressão aritmética, depois ele desenvolveu a da geométrica. Ele desenvolveu, e aí tem um termo lá, soma geral dos n primeiros termos de uma PA. Ele usava a equação que ele mesmo fez. Caraca. É uma história famosa aí no meio da matemática. Imagina você dar aula para um cara desse, né? Não tem nem como. Então ele entrou também em sistema de equações lineares, ele entrou em cálculo de estruturas elásticas. Era tipo um Da Vinci da vida, ele entrava em tudo quanto era área. Ele, Bernoulli, Pascal, esses caras eles entravam em hidráulica, matemática, e eles misturavam tudo, entendeu? Por isso que eles estão até hoje, dentro da área de engenharia, você sempre ouve o nome de Poisson, Bernoulli, Pascal, Gauss, né? Modernamente você usa mais o Timoshenko. Esses caras, eles... Otto Mohr, ele desenvolveu, você vai ouvir falar do Otto Mohr. Então eram engenheiros matemáticos ou matemáticos engenheiros, eles desenvolviam solução matemática para problemas de engenharia. Então eles estão aí em muita coisa mesmo. Tá louco. Certinho? Certinho. Bom, nossa prova é quarta-feira. Nós já fechamos a carga horária, nós já fechamos o conteúdo. A nossa prova é quarta-feira. Caso a Vitória passe, a gente não vai ter NF. Se a Vitória ficar, vai ter NF para ela. Estou calculando que os demais consigam passar. Beleza. Certo, Vitória? Uhum, certinho, professor. Verdade. Meu sonho também é passar da média. Lembra que vocês têm aqueles meio ponto na média para somar ainda, né? Para quem fez os exercícios propostos e acertou. Né? Exatamente. Esse é o problema, o acertar. Ok, então? Ok, see you. Certinho, professor. A prova na quarta, segunda-feira a gente faz uma revisão geral ainda. O que é a matéria da prova? Gauss, Poisson e Bernoulli. Gauss, Só esses três. Só. Quem for para a NEF vai ser Gauss, Poisson, Bernoulli, probabilidade condicional, probabilidade clássica, tudo. Deus nos olhe para nós não precisar de fazer essa NEF aí. Você presta atenção nas continhas, né, Edgar? Pois é, tô me lascando por bobeira, professor. Usa a calculadora, porque com a Cássio dá para resolver a sua vida aí. Eu vou Professor, estudar esses dias nela. Pergunta? professor, assim, desculpa, é que eu não lembro direito as minhas últimas notas. Você sabe mais ou menos quanto que eu tenho que tirar para não fazer a NEF? Ué, quanto foi sua média? Quanto você tirou de N1? Ai, não, eu tenho que ver certinho, que eu não lembro. Eu achei que tinha aí, mas 14 menos a nota da N1. É a conta que você tem que fazer. Tá bom. Ai, obrigada. 14 menos a nota da N1. Você tirou 7 na N1, é 14 menos 7. Você tirou 9 na N1, é 14 menos 9. É a conta que você tem que fazer. Uhum. Ah, não, tranquilo. Você não sabe nem quanto tirou na N1? É que eu não vi. Eu não vi por agora. Eu esqueci. Ah, que beleza. Cabeça de amendoim. Então tá bom. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Até mais, senhor.